Olá, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Mais uma passadinha aqui, mais um vídeo para trazer um rápido esclarecimento a respeito da palavra de Deus. É importante estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, numa perspectiva espiritual. É importante orar antes de ler, é importante receber orientação de alguém mais experiente, instruído no conhecimento da palavra, para que possamos ter uma leitura abençoada, rica e cheia do Espírito Santo. Muitas pessoas nos dias de hoje têm feito afirmações um tanto quanto severas a respeito da salvação, né? Por conta do ponto de vista deles. Versículos como esse aqui de Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo, tem sido interpretado por muita gente como sendo o ponto de partida, como sendo o eixo central, né, um cavalo de batalha daqueles que acreditam que temos que pagar o preço pela salvação. E chegam até pregar e ensinar: você tem que pagar o preço para ser salvo, você tem que pagar o preço para ser salvo. Sendo que o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi quem abriu os braços na cruz e disse: Pai, está pago, né? Em Colossenses capítulo 2 deixa bem claro que a dívida que tínhamos, que era para nós, o Senhor cravou na cruz, né? Então, o preço da salvação foi pago pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Ninguém pode pagar pela salvação. Até porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então ninguém precisa pagar o preço para ser salvo. Jesus pagou. Agora, queridos irmãos, nós entendemos que o salvo, por ser salvo, ele persevera. O salvo, por ser salvo, ele santifica. O salvo, por ser salvo, ele faz tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Lá, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 10, diz que fomos salvos, né? E fomos predestinados, né, a praticar as boas obras que foram de antemão estabelecidas por Deus. Então, querido, eu pratico aqui as boas obras não para ser salvo. Eu pratico as boas obras porque sou salvo. Essa é a diferença. Então, queridos irmãos, não estou dizendo com isso que nós somos calvinistas. Eu sou calvinista ou armeniano ou coisa do tipo. Até porque é muito perigoso a gente medir a Bíblia, interpretar a Bíblia pela linha teológica. É bom ler a Bíblia, interpretar a Bíblia do ponto de vista da soberania de Deus, seguindo aquilo que a própria teologia ensina, né? A Bíblia é a sua própria intérprete. Então, queridos irmãos, uma pessoa que lê a Bíblia cuidadosamente vai perceber que o preço da salvação, quem pagou foi Jesus, e nenhum homem pode justificar-se diante de Deus pelas suas obras. Isso está escrito lá, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 6 a seguir. Não podemos nos justificar, mas esse falso moralismo tem feito com que pessoas pensem que pelo fato de fazerem tudo correto é o que vai garantir a eles a salvação. Não, a salvação quem nos garante é Jesus. Quando nós cremos nele, quando nós estamos nele, quando nós vivemos para ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim. Essa é a verdade do Evangelho, ok? Quem te dá força é o Espírito Santo. Quando você ora, quando você busca a Deus, para você conseguir permanecer firme diante de Deus. A nossa luta não é para ser salvo, é para permanecer na salvação em Cristo Jesus, né?
A nossa luta não é para pagar o preço da salvação, a nossa luta é contra a nossa carne, é contra o nosso eu, quando não contra principados e potestades, ok? Contra Satanás. Então, a nossa luta é contra esse sistema decaído pelo pecado, e não, a nossa luta não é para que, através das nossas boas obras, possamos ser salvos. Porque a Bíblia diz, Jesus mesmo falou em João 5,24, em verdade vos digo, que todo aquele que ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem, não é terá, é tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou, não passará, passou da morte para a vida. Que Deus possa te abençoar, permaneça firme na salvação em Cristo Jesus, na graça derramada, mediante o sacrifício vicário por intermédio de Jesus Cristo. Deus te abençoe.